O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outra barca com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, continuamos caminhando, sendo conduzidos pelo Evangelho de Marcos, que vai nos mostrando quem é Jesus. É bom recordar que, como no domingo passado, Jesus encontra-se no Mar da Galileia e aquele ambiente era um ambiente muito rico de significados. Jesus talvez estava próximo à cidade de Cafarnaum e ele acaba de falar para uma grande multidão a respeito do reino de Deus, conforme nós escutamos o Evangelho do domingo passado. E hoje o cenário é o mesmo, o Mar da Galileia. Está anoitecendo, o barco em que Jesus usava estava no mar e o mar é um ambiente simbólico, hostil, adverso, perigoso, caótico, rodeado pelas forças que lutam contra Deus e contra a fidelidade do homem. Por outro lado, a noite é o tempo das trevas, da falta de luz. Aparece como elemento ligado com o medo, com o desânimo, com a falta de perspectiva. O mar e a noite lembram escuridão, lembram abandono. E é nesse ambiente que os discípulos se encontram. Um ambiente com dificuldades, um ambiente marcado por muitas dúvidas. No barco vão Jesus e os discípulos. E, naquele momento, ele faz uma catequese, mostrando à comunidade
simbolizada no barco que navega pela história. E Jesus exatamente está no barco. Mas são os discípulos que se encarregam da navegação, pois é a eles que é confiada a tarefa de conduzir a comunidade pelo mar da vida. O barco dirige-se para uma outra margem, ao encontro das terras dos pagãos. Marcos alude aqui, muito provavelmente, à missão da comunidade cristã e que é convidada por Jesus a ir ao encontro dos homens e mulheres de todas as raças e culturas para lhes levar a palavra do Evangelho, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que ilumina. Durante a travessia, Jesus dorme, certamente um sono tranquilo, que recorda a paz, recorda serenidade, aquela paz e aquela serenidade que ele precisa transmitir para os outros. A tempestade significa as dificuldades que o mundo opõe à missão dos discípulos. Jesus, respondendo ao apelo dos apóstolos, acalma a fúria do mar e do vento, com a sua palavra imperiosa e dominadora. Depois de acalmar o mar e o vento, Jesus dirige-se aos discípulos, repreende-os pela sua falta de fé, dizendo: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Nós, meus irmãos, minhas irmãs, devemos cultivar a nossa fé como um dom que deve ser pedido a Deus, deve ser sempre solicitado. Devemos sempre pedir a sua renovação, o seu fortalecimento. O Evangelho de hoje nos ajuda a compreender que com Jesus nós vencemos, nós superaremos todas as dificuldades da vida. Amém. Tenha uma semana iluminada.